Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtacha Deshatorine. Hoje, na aula de hoje, vamos falar o capítulo 13 do Srimad Bhagavatam, no canto 10, onde está intitulado Brahma rouba os meninos e os bezerros. Esse capítulo ele acontece logo depois do capítulo 12, que se intitula A Morte de Aghasura. E no final desses passatempos de Aghasura, a morte desse demônio, que Krishna matou, só depois de um ano que os meninos foram revelar a seus pais que Krishna tinha matado esse demônio. E aqui nesse capítulo vai explicar por que demorou um ano para eles falarem aos pais deles sobre a morte do demônio Aghasura, aquele demônio que tinha uma forma de pássaro. Então vamos dar início aqui nesse capítulo 13, Brahma rouba os meninos e os bezerros. Bom, Shukadeva Goswami, ele ficou muito animado quando Maharaj Parikshit perguntou-lhe por que os pastorzinhos de vacas não discutiram a morte de Aghasura até depois que um ano se passara. Ele deu a seguinte explicação: meu querido rei, com a sua curiosidade, você está fazendo o tema dos passatempos transcendentais de Krishna mais fresco. Disse que é próprio de um devoto aplicar constantemente a sua mente, a sua energia, suas palavras, seus ouvidos e tudo mais em ouvir e cantar sobre Krishna. Isto se chama consciência de Krishna. Então, para aquele que se absorve em ouvir e cantar Krishna, o tema jamais se torna vulgar ou obsoleto. Este é o significado do tema transcendental em contraste com o tema material. O tema material se torna insípido, não sendo possível ouvir um determinado assunto por muito tempo. Por isso que é preciso mudar de assunto. Mas quanto ao tema transcendental, este se chama Nityanava Nava Ayamana. Isso significa que uma pessoa pode seguir cantando e ouvir, cantando e ouvindo sobre o Senhor e jamais se sentir cansado, permanecendo, isso assim mesmo, descansado e ávida, por ouvir cada vez mais. O mestre espiritual tem a obrigação de revelar todos os assuntos confidenciais ao discípulo curioso e sincero. Assim, Shukadeva Goswami começou a explicar por que não se discutiu sobre a morte de Aghasura até que um ano se passara. Shukadeva Goswami disse ao rei: agora, ouça com atenção sobre este segredo. Após salvar seus amigos da boca de Aghasura e após matar o demônio, o Senhor Krishna trouxe seus amigos até a margem do Jamuna e se dirigiu a eles como se segue: meus queridos amigos, vejam só que lugar ótimo para se almoçar e como é bom brincar na areia macia da margem do Jamuna. Pode-se notar que os lótus na água estão belamente floridos e como espalham o seu aroma por toda a redondeza. O gorjeio dos pássaros, juntamente com o pipilo dos pavões,
rodeados pelo murmúrio das folhas nas árvores, combinam-se e apresentam vibrações sonoras que ecoam entre si. E isto simplesmente enriquece o belo cenário criado pelas árvores. Vamos almoçar aqui, pois já é tarde e nós estamos com fome. Deixem os bezerros ficar perto de nós e beber a água do Jamuna. Enquanto estivermos almoçando, os bezerros poderão comer a relva macia que existe nesta região. Ao ouvirem esta proposta de Krishna, todos os meninos ficaram muito contentes e disseram: certamente vamos nos sentar aqui e almoçar. Então eles deixaram os bezerros soltos e estes foram comer a relva macia. Sentando-se no chão e mantendo Krishna no centro, eles começaram a abrir as diferentes lancheiras que haviam sido trazido de casa. O Senhor Krishna estava sentado no centro do círculo e todos os meninos conservavam os rostos voltados para ele. Enquanto comiam, eles experimentavam constantemente o prazer de ver o Senhor face a face. Krishna parecia ser o vertícilo de uma flor de lótus, e os meninos que o rodeavam pareciam ser as diferentes pétalas de tal flor. Os meninos colheram flores, folhas de flores e cascas de árvores, colocando-as debaixo de suas diferentes lancheiras, e desta maneira puseram-se a comer seu almoço na companhia de Krishna. Durante o almoço, cada menino começou a manifestar diferentes tipos de relações com Krishna e desfrutaram uns do outros, da companhia dos outros com gracejos. Enquanto o Senhor Krishna saboreava o almoço com seus amigos, sua flauta estava enfiada dentro do cinturão de sua roupa, e sua cornetinha e seu cajado no lado esquerdo de sua roupa. Krishna estava segurando na palma de sua mão esquerda um bocado de comida preparada com iogurte, manteiga, arroz e pedaços de salada de frutas, que podia ser visto através das falanges de seus dedos semelhantes a pétalas. A Suprema Personalidade de Deus, que aceita os resultados de todos os grandes sacrifícios, gargalhava e gracejava, desfrutando do almoço com seus amigos de Vrindavana, que deste modo os semideuses do céu estavam observando a cena. Quanto aos meninos, eles estavam simplesmente desfrutando de bem-aventurança transcendental na companhia da Suprema Personalidade de Deus. Nessa altura, os bezerros que estavam pastando perto entraram floresta dentro, atraídos por novos pastos, e gradualmente desapareceram de vista. Quando notaram que os bezerros não se encontravam por perto, os meninos temeram pela segurança dos bezerros e gritaram logo: Krishna! Krishna! Krishna é o matador do medo personificado. Todo mundo teme o medo personificado. No entanto, o medo personificado tem medo de Krishna. Porque gritaram a palavra Krishna, os meninos transcenderam imediatamente a situação temerosa. Movido por sua grande afeição, Krishna não quis que seus amigos deixassem o seu almoço agradável para irem à procura dos bezerros. Por isso Krishna disse: meus queridos amigos, vocês não precisam interromper o seu almoço.
continuem desfrutando. Eu vou pessoalmente ver onde estão os bezerros. Assim, o Senhor Krishna saiu sem demora a procurar os bezerros nas cavernas e nos bosques. Ele procurou nas tocas das montanhas e nas florestas, mas não os encontrou em parte alguma. Na ocasião em que Agassura foi morto e os semideuses, com grande surpresa, contemplavam o incidente, Brahma, que nasceu da flor de lótus que cresce do umbigo de Vishnu, também veio ver. Brahma estava surpreso de que um menininho como Krishna pudesse atuar tão prodigiosamente. Embora tivessem lhe informado de que o pequeno pastorzinho de vacas era a suprema personalidade de Deus, ele quis ver mais passatempos gloriosos do Senhor. E por isso roubou todos os bezerros e pastorzinhos de vacas, levando-os para um lugar diferente. Por esse motivo, apesar de ter procurado pelos bezerros, o Senhor Krishna não pôde encontrá-los. E de igual modo, Krishna perdeu de vista os seus amiguinhos que tinham estado almoçando na margem do Jamuna. Em sua forma de pastorzinho de vaca, o Senhor Krishna era muito pequeno em comparação com Brahma. Mas, por ser a suprema personalidade de Deus, ele pôde compreender imediatamente que Brahma roubara todos os bezerros e meninos. Krishna pensou: Brahma levou todos os meninos e bezerros embora. Como poderei regressar sozinho a Vrindavana? As mães deles ficarão muito aflitas. Por isso, não só para satisfazer as mães de seus amigos, como também para convencer Brahma da supremacia da personalidade de Deus, Krishna se expandiu imediatamente como os pastorzinhos e os bezerros. Nos Vedas se diz que a suprema personalidade de Deus se expande em muitas entidades vivas por intermédio de sua energia. Portanto, para Krishna não foi muito difícil expandir-se outra vez em tantos meninos e bezerros. Krishna se expandiu tornando-se exatamente como os meninos, que tinham cada um feições e constituição corpórea diferentes, que eram diferentes nas roupas e nos enfeites que usavam e diferentes no comportamento e nas atividades pessoais. Em outras palavras, todos têm gostos diferentes, já que cada pessoa é uma alma individual. Cada uma tem atividades e comportamentos inteiramente diferentes. E não obstante, Krishna se expandiu exatamente em todas as diferentes posições dos meninos individuais. Krishna também se converteu nos bezerros, que também tinham diferentes tamanhos, cores, atividades e etc. Isto foi possível porque tudo é uma expansão da energia de Krishna. No Vishnu Purana se diz Parasya Brahmana Shakti. Qualquer coisa que vejamos na manifestação cósmica, seja a matéria, seja as atividades das entidades vivas, nada mais é que uma expansão das energias do Senhor. Assim como o calor e a luz são diferentes expansões do fogo. Depois de se expandir, assim como os meninos e os bezerros em suas capacidades individuais,
Krishna entrou na aldeia de Vrindavana, rodeado por tais expansões suas. Os habitantes da aldeia não tinham conhecimento do que acontecera. Após entrarem em Vrindavana, os bezerros se dirigiram para seus respectivos estábulos, e os meninos também foram para suas respectivas mães e casas. Antes mesmo dos meninos chegarem, suas mães ouviram a vibração de suas flautas. Por isso, elas saíram de suas casas e foram recebê-los com abraços. E devido à afeição materna, dos seios delas corria leite, o qual elas permitiram que os meninos bebessem. Entretanto, o oferecimento delas não foi exatamente para seus meninos, mas sim para a suprema personalidade de Deus, que se expandira em tais meninos. Essa foi outra oportunidade que todas as mães de Vrindavana tiveram de alimentar a suprema personalidade de Deus com o próprio leite delas. Assim, não foi só a Yashoda que o Senhor Krishna deu a oportunidade de alimentá-lo, mas dessa vez ele deu a mesma oportunidade a todas as gopis mais velhas. Todos os meninos começaram a tratar suas mães como de costume, e de igual maneira, ao aproximar-se o anoitecer, quando os meninos voltavam do trabalho do dia, as mães puseram-se a cuidar de seus respectivos filhos. Elas deram-lhes banho, decoraram-nos com tilaka e com enfeites e deram-lhes o alimento necessário. Também as vacas que estiveram fora no campo de pastagem regressaram ao anoitecer e começaram a chamar seus respectivos bezerros. Os bezerros vieram imediatamente até suas mães e estas começaram a lamber-lhes os corpos. Estas relações entre as vacas e as gopis com seus bezerros e meninos permaneceram inalteradas, embora na realidade os bezerros e os meninos originais não estivessem ali. Na realidade, a afeição das vacas por seus bezerros e a afeição das gopis mais velhas pelos meninos aumentaram infundadamente. Embora os bezerros e os meninos não fossem filhos delas, a afeição delas aumentou naturalmente. As vacas e as gopis mais velhas de Vrindavana tinham muito mais afeição por Krishna do que por seus próprios filhos. No entanto, depois desse incidente, a afeição delas pelos filhos aumentou exatamente como aumentava por Krishna. Por um ano seguinte, o próprio Krishna se expandiu como bezerros e os pastorzinhos de vacas, e esteve presente no campo de pastagem. Como se afirma no Bhagavad Gita, a expansão de Krishna está situada no coração de todo mundo como a superalma. Similarmente, em vez de se expandir como a superalma, Krishna se expandiu como uma porção de bezerros e pastorzinhos de vacas por um ano seguido. Um dia, quando Krishna estava guardando os bezerros na floresta, acompanhado por Balarama, eles viram algumas vacas pastando em cima da colina de Govardhana. As vacas podiam ver o vale lá embaixo, onde os meninos estavam cuidando dos bezerros. De repente, quando avistaram os seus bezerros, as vacas começaram a correr em direção a eles.
Elas saltaram pela colina abaixo, com as pernas da frente e de trás juntas. As vacas estavam tão enternecidas com a afeição por seus bezerros que nem ligaram para o caminho irregular que ia de cima da colina de Govardhana até o campo de pastagem. Elas se aproximaram dos bezerros com os úberes cheios de leite, levantando seus rabos para cima. Quando estavam descendo da colina, os seus úberes estavam derramando leite no solo por causa da intensa afeição maternal que elas sentiam pelos bezerros. Embora aqueles não fossem os seus próprios bezerros, essas vacas tinham seus próprios bezerros. Como os bezerros que estavam pastando no sopé da colina de Govardhana eram maiores, não era de se esperar que eles fossem beber leite diretamente nos úberes, mas que ficassem satisfeitos com o pasto. Contudo, as vacas aproximaram-se imediatamente e puseram-se a lamber os corpos dos bezerros, enquanto que estes também começaram a sugar o leite dos úberes. Parecia haver uma grande dependência afetiva entre as vacas e os bezerros. Quando as vacas deitaram a correr do alto da colina de Govardhana, os homens que cuidavam delas tentaram pará-las. Os homens tomam conta das vacas já de certa idade, enquanto que os meninos tomam conta dos bezerros. E na medida do possível, os bezerros são mantidos separados das vacas, de modo que não bebam todo o leite disponível. Por esse motivo, os homens que estavam cuidando das vacas no alto da colina de Govardhana tentaram pará-las, mas não conseguiram. Frustrados com seu insucesso, eles estavam se sentindo envergonhados e irritados. Embora estivessem muito infelizes, eles sentiram de súbito uma grande afeição por seus filhos quando desceram e os viram tomando conta dos bezerros. Isto foi surpreendente. Os mesmos homens que tinham sido desapontados, frustrados e irritados ficaram com seus corações inundados em grande afeição logo que viram os seus próprios filhos. A irritação, a insatisfação e a infelicidade deles desapareceram imediatamente. Eles começaram a manifestar amor paterno pelos filhos e levantaram-nos nos braços com grande afeição, abraçando-os. Puseram-se a cheirar as cabeças de seus filhos e gozar da companhia deles com grande felicidade. Depois que abraçaram seus filhos, os homens levaram as vacas outra vez para o alto da colina de Govardhana. Pelo caminho, eles começaram a pensar em seus filhos e de seus olhos caíram lágrimas de afeição. Quando Balarama viu esta extraordinária troca de afeição entre as vacas e seus bezerros e entre os pais e seus filhos, no momento em que nem os bezerros nem os filhos precisavam de tanto cuidado, Balarama começou a se perguntar por que esta coisa extraordinária acontecera. Balarama estava admirado de ver todos os residentes de Vrindavana sentindo por seus filhos exatamente a mesma intensidade de afeição que sentiam por Krishna. Similarmente,
As vacas tinham se tornado tão afetuosas para com seus bezerros como o eram para com Krishna. Por isso, Balarama concluiu que a exibição extraordinária de afeto era algo místico, executado ou pelos semideuses ou por algum homem poderoso. Senão, como poderia ter acontecido esta mudança prodigiosa? Ele concluiu que essa mudança mística devia ter sido causada por Krishna, o qual Balarama considerava sua personalidade de Deus adorável. Ele pensou: isto foi um arranjo de Krishna, e nem mesmo eu fui capaz de conter este poder místico. Assim, Balarama compreendeu que todos aqueles meninos e bezerros eram apenas expansões de Krishna. Balarama inquiriu de Krishna acerca da verdadeira situação. Balarama disse: meu querido Krishna, a princípio eu pensei que todas essas vacas, bezerros e pastorzinhos de vacas fossem ou grandes sábios e pessoas santas ou semideuses. Mas agora me parece que, na realidade, eles são expansões suas. Todos eles são você. Você mesmo está atuando como os bezerros e as vacas e os meninos. Qual é o mistério desta situação? Aonde foram aqueles outros bezerros e as vacas e os meninos? E por que você está se expandindo como as vacas, os bezerros e os meninos? Você quer ter a bondade de me dizer qual é o motivo? Com o pedido de Balarama, Krishna explicou com brevidade toda a situação, que Brahma havia roubado os bezerros e os meninos e que ele, Krishna, estava escondendo o incidente e expandindo-se para que as pessoas não soubessem que as vacas, os bezerros e os meninos originais não estavam presentes. Enquanto Krishna e Balarama conversavam, Brahma regressou após o intervalo de um instante, de acordo com a duração de sua vida. Temos informação da duração da vida do Senhor Brahma no Bhagavad Gita, que é 1000 vezes a duração das 4 eras, ou seja, 4.300.000 anos versus 1000 anos. Que isso tudo compreende 12 horas de Brahma. Similarmente, um momento de Brahma equivale a um ano de nosso cálculo solar. Após um momento do cálculo de Brahma, Brahma regressou para ver o divertimento causado por ele ter roubado os meninos e os bezerros. Porém, ele também estava com medo de que estivesse brincando com fogo. Krishna era o seu mestre, e Brahma, por brincadeira, tinha feito das suas ao roubar-lhe os bezerros e os meninos. Como estivesse realmente ansioso, Brahma não ficou ausente por muito tempo. Regressou depois de um instante do cálculo dele. Brahma viu que todos os meninos, bezerros e vacas estavam brincando com Krishna da mesma maneira que faziam quando ele viera atacá-los, embora estivesse certo de que os tomara e os fizera dormir sob o encanto de seu poder místico. Brahma começou a pensar: eu roubei todos os meninos, bezerros e vacas e sei que eles ainda estão dormindo. Como é que uma quantidade similar de vacas, meninos e bezerros
está brincando com Krishna? Será que eles não se influenciam por meu poder místico? Será que eles têm estado a brincar com Krishna por 1 ano seguido? Brahma tentou compreender quem eram eles e como era possível que não estivessem influenciados por seu poder místico, mas não conseguiu. Em outras palavras, ele mesmo estava sob o fascínio de seu próprio poder místico. A influência de seu poder místico parecia com a neve na escuridão ou o vagalume durante o dia. Durante a escuridão da noite, o vagalume pode manifestar algum poder resplandecente, e a neve acumulada no alto de uma colina ou sobre o solo pode reluzir durante o dia. Porém, à noite, a neve não tem cintilação prateada, nem tampouco o pirilampo tem poder de iluminar durante o dia. Similarmente, comparado ao poder místico de Krishna, o pequeno poder místico manifestado por Brahma parecia com a neve ou com o vagalume. Quando uma pessoa que tenha pouco poder místico quer manifestar potência na presença de um poder místico superior, ela não aumenta a sua própria influência, só faz diminuí-la. Até mesmo Brahma, que é uma personalidade tão eminente, tornou-se ridículo quando quis manifestar o seu poder místico perante Krishna. Desta maneira, Brahma ficou confuso com o seu próprio poder místico. Para convencer Brahma de que todas aquelas vacas, bezerros e meninos não eram os originais, as vacas, os bezerros e os meninos que estavam brincando com Krishna transformaram-se em formas de Vishnu. Na realidade, as vacas, os bezerros e os meninos originais estavam dormindo sob o encanto do poder místico de Brahma, e aqueles que Brahma via ali eram todos expansões imediatas de Krishna ou Vishnu. Vishnu é a expansão de Krishna, de forma que as formas de Vishnu apareceram perante Brahma. Todas as formas de Vishnu tinham cor azulada e estavam vestidas com roupas amarelas. Todas elas tinham 4 mãos decoradas com massa, disco, flor de lótus e búzio. Sobre suas cabeças havia resplandentes elmos dourados com joias. Elas estavam enfeitadas com pérolas e brincos e enguirlandadas com belas flores. Em seus peitos havia a marca de Srivatsa. Seus braços estavam enfeitados com braceletes e outras joias. Seus pescoços eram lisos como o búzio. Suas pernas estavam decoradas com sinos. Suas cinturas com sinos dourados e seus dedos com anéis de rubi. Brahma também notou que havia botões viçosos de tulasi por todas as partes do corpo do Senhor Vishnu, desde seus pés de lótus até em cima da cabeça. Uma outra característica significativa das formas de Vishnu era que todos eles tinham uma beleza transcendental. O sorriso deles se assemelhava ao luar, e o olhar deles se assemelhava ao sol quando nasce de manhãzinha. A julgar pelo fulgor deles, já parecia que eles eram os criadores e os mantedores dos modos da ignorância e da paixão. Vishnu representa o modo da bondade, Brahma representa o modo da paixão,
e o Senhor Shiva representa o modo da ignorância. Assim como o mantenedor de todas as coisas que existem na manifestação cósmica, Vishnu é o criador e o mantenedor de Brahma e do Senhor Shiva. Após esta manifestação do Senhor Vishnu, Brahma notou que muitos outros Brahmas e Shivas e semideuses e até mesmo entidades vivas insignificantes, descendo até a categoria das formigas e de gramíneas, entidades vivas, móveis e imóveis, dançavam rodeando o Senhor Vishnu. Tipos variados de música acompanhavam a dança deles e todos estavam adorando o Senhor Vishnu. Brahma realizou que todas essas formas de Vishnu eram completas, começando com a perfeição ânima de se tornar pequeno como um átomo, até a perfeição de se tornar infinito como a manifestação cósmica. Todos os poderes místicos de Brahma, de Shiva, de todos os semideuses e dos 24 elementos da manifestação cósmica estavam totalmente representados na pessoa de Vishnu. Pela influência do Senhor Vishnu, todos os poderes místicos subordinados o estavam adorando. Ele estava sendo adorado pelo tempo, pelo espaço, pela manifestação cósmica, pela reforma, pelo desejo, pela atividade e pelas 3 qualidades da natureza material. Brahma também realizou que o Senhor Vishnu é o reservatório de toda a verdade, todo o conhecimento e toda a bem-aventurança. Ele é a combinação de 3 aspectos transcendentais, a saber, a eternidade, o conhecimento e a bem-aventurança, e é o objeto de adoração dos seguidores dos Upanishads. Brahma realizou que todas as diferentes formas de vacas, meninos e bezerros, transformados em formas de Vishnu, não se transformaram por meio de um misticismo do tipo que um yogi ou um semideus podem exibir por intermédio de poderes específicos sobre eles investidos. As vacas, os bezerros e os meninos, transformados em murtis, formas de Vishnu, não eram exibições de Vishnu Maya ou energia de Vishnu, senão que eram o próprio Vishnu. As qualificações respectivas de Vishnu e de Vishnu Maya são comparadas ao fogo e ao calor. A propriedade do fogo já está presente no calor, e todavia o calor não é o fogo. A manifestação das formas de Vishnu dos meninos, das vacas e dos bezerros não eram como o calor, mas sim o fogo. Todas elas eram realmente Vishnu. Na verdade, a qualificação de Vishnu vem a ser a verdade completa, conhecimento completo e bem-aventurança completa. Pode-se dar um outro exemplo com objetos materiais, que se reflitam em muitas e muitas formas. O Sol, por exemplo, reflete-se em muitos recipientes d'água, mas os reflexos do Sol nestes recipientes não são realmente o Sol. O calor e a luz verdadeiros
provenientes do Sol não existem no recipiente, embora o reflexo que há neste recipiente pareça com o Sol. Mas cada uma das formas que Krishna assumiu eram o Vishnu completo. Satyam significa verdade, Jnanam, conhecimento completo, e Ananda, bem-aventurança completa. As formas transcendentais da Suprema Personalidade de Deus que há em sua pessoa são tão grandiosas que os seguidores impessoais dos Upanishads não conseguem chegar à plataforma de conhecimento necessário para compreendê-las. Particularmente, as formas transcendentais do Senhor estão fora do alcance dos impersonalistas que, através dos estudos dos Upanishads, só podem compreender que a verdade absoluta não é matéria e que a verdade absoluta não está materialmente restrita a potências limitadas. O Senhor Brahma compreendeu Krishna e suas expansões em formas de Vishnu e pôde compreender que todas as coisas móveis e imóveis dentro da manifestação cósmica existem por causa da expansão de energia do Senhor Supremo. Quando Brahma se encontrava assim, desconcertado com o seu poder limitado e consciente de suas atividades limitadas dentro dos limites dos 11 sentidos, ele pôde, pelo menos, realizar que também era uma criação da energia material, tal qual uma marionete. Assim como uma marionete não tem poder independente para dançar, senão que dança de acordo com a direção do mestre de marionetes, da mesma forma, os semideuses e as entidades vivas são todos subordinados à Suprema Personalidade de Deus. Como se afirma no Chaitanya Charitamrita, Krishna é o único Senhor e todos os demais são servos. O mundo inteiro está sob a influência das ondas do encantamento material e os seres flutuam como palhas na água. Assim, a luta deles pela vida continua. Mas, logo que uma pessoa se conscientiza de que é o servo eterno da Suprema Personalidade de Deus, esta maia ou luta ilusória pela vida para imediatamente. Assim, o Senhor Brahma, que tem total domínio sobre a deusa da sabedoria e que é considerado como a autoridade suprema no conhecimento védico, estava perplexo e não conseguia compreender o extraordinário poder manifestado na Suprema Personalidade de Deus. No mundo material, nem sequer uma personalidade como Brahma é capaz de compreender o poder místico potencial do Senhor Supremo. Além de não conseguir compreender Brahma, Brahma ficou perplexo de ver a exibição que Krishna estava manifestando perante ele. Krishna sentiu compaixão pela incapacidade que Brahma tinha, inclusive, de ver como ele, Krishna, estava exibindo a força de Vishnu ao transformar-se em vacas e pastorzinhos de vacas. E desta maneira, enquanto manifestava completamente a expansão de Vishnu, de repente, Krishna puxou a sua cortina de Yogamaya sobre a cena.
No Bhagavad Gita se diz que a Suprema Personalidade de Deus não é visível devido à cortina espalhada por Yogamaya. Mahamaya, ou a energia externa, é o que encobre a realidade, não permitindo que uma alma condicionada compreenda a Suprema Personalidade de Deus, que está além da manifestação cósmica. Porém, a energia que manifesta parcialmente a Suprema Personalidade de Deus e parcialmente não nos permite vê-la, chama-se Yogamaya. Brahma não é uma alma condicionada comum. Ele é muito, muito superior a todos os semideuses. E todavia não pôde compreender a exibição da Suprema Personalidade de Deus. Por isso, Krishna parou voluntariamente de manifestar qualquer outra potência. A alma condicionada não apenas se confunde, como também é completamente incapaz de compreender. Krishna puxou a cortina de Yogamaya para que Brahma não ficasse cada vez mais perplexo. Quando Brahma se aliviou de sua perplexidade, parecia que tinha despertado de um estado quase sem vida. Então, ele começou a abrir os olhos com grande dificuldade. Deste modo, ele pôde ver a manifestação cósmica eterna com olhos comuns. Viu em volta de si a paisagem superexcelente de Vrindavana, cheia de árvores, que é a fonte de vida para todas as entidades vivas. Brahma pôde apreciar a terra transcendental de Vrindavana, onde todas as entidades vivas são transcendentais à natureza comum. Na floresta de Vrindavana, até mesmo os animais ferozes, como os tigres e outros, vivem pacificamente junto com os veados e os seres humanos. Ele pôde compreender que Vrindavana é um lugar transcendental a todos os outros lugares, porque a Suprema Personalidade de Deus está presente ali. E pôde compreender que ali não há luxúria nem cobiça. Brahma encontrou Sri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, assim, representando o papel de um pastorzinho de vacas. Brahma viu essa criancinha com um pedaço de comida em sua mão esquerda, procurando seus amigos vacas e bezerros, da mesma forma que estava fazendo após o desaparecimento deles 1 ano antes. Brahma desceu imediatamente de seu grande cisne transportador e prostrou-se como uma bengala dourada perante o Senhor. A palavra que se usa entre os Vaishnavas para se oferecer respeito é Dandavat. Esta palavra significa prostrar-se como uma bengala. Deve-se oferecer respeitos ao Vaishnava superior, prostrando-se reto, como o corpo esticado como uma bengala. Assim, Brahma prostrou-se como uma bengala perante o Senhor para oferecer-lhe respeitos. E como a compleição de Brahma é dourada, ele parecia ser uma bengala dourada, deitada perante o Senhor Krishna. Todos os 4 elmos que havia sobre as cabeças de Brahma tocaram nos pés de lótus de Krishna. Sentindo-se muito alegre, Brahma começou a verter lágrimas, e com suas lágrimas lavou os pés de lótus de Krishna. Ele se prostrava e se levantava repetidamente, à medida que evocava
as atividades maravilhosas do Senhor. Depois de oferecer reverências repetidamente durante um longo tempo, ele se levantou e esfregou os olhos com as mãos. Ao ver que o Senhor se encontrava perante ele, Brahma, a tremer, começou a oferecer-lhe orações com grande respeito, humildade e atenção. Então, neste ponto, encerra-se o significado Bhaktivedanta do capítulo 13 de Krishna, intitulado Brahma rouba os meninos e os bezerros. No próximo capítulo, na aula de amanhã, vamos ouvir o Senhor Brahma fazendo, as orações a Krishna, o ser mais elevado, Brahma, a criatura mais elevada nesse universo, o criador desse universo, fazendo suas orações a Krishna. Então vai ser um capítulo muito incrível, com orações do teor mais elevado que uma alma pode fazer para Krishna. Então vamos estar aguardando aí a próxima aula. Então espero que vocês se reflitam aqui nesse poder maravilhoso de Krishna. Essa história aqui mostra que o poder místico de qualquer ser é insignificante, É um vagalume querendo brilhar perante o sol que representa Krishna, o poder místico de Krishna. Então, esses passatempos são muito interessantes nesse sentido, que estão revelando quem é Krishna em suas atividades, nesse universo, nesse contexto do maior sentido, porque tudo que Krishna faz nesses passatempos tem relação com os seres de maior poder, de modo que isso aí faz com que Krishna se torne esse ser mais e mais do que notável, para que nós possamos nos render com mais devoção a ele, nesse entendimento pleno do que significa essa pessoa Krishna. Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias à sua divina graça. Srila Prabhupada, Haribo.